Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal SW9. Hoje eu vou dar continuidade à série de vídeos que fala sobre a questão de implementação de testes em uma aplicação escrita em AngularJS. É muito importante, vocês que não viram o primeiro vídeo, que vocês olhem, assistam o primeiro vídeo, porque ele mostra passo a passo como fazer a instalação, a configuração e começar a escrever os seus casos de teste para testar o seu app. Ok? Nesse segundo vídeo eu vou dar continuidade então aos testes, focando agora nos testes dos filtros e nos testes de controlador escrito em AngularJS. Então eu pressuponho então que o ambiente todo já tá configurado e instalado, e eu vou partir direto agora para a construção dos casos de teste relacionados aos filtros, tá? Então eu vou construir o caso de teste, e à medida que eu for construindo o caso de teste, eu vou implementando o filtro desenvolvido em linguagem AngularJS. Então vamos aqui primeiro no prompt de comando. Eu criei uma pastinha aqui com o meu app, já mantendo toda a estrutura que eu já vinha mantendo lá no primeiro vídeo, né? Eu só incluí aqui mais algumas pastas que são relacionadas ao CSS, ao Partials, ao Index.html, que a ideia é que no final do vídeo eu exiba para vocês a aplicação rodando no browser, tá? Além de exibir o resultado dos testes. Então aqui eu tenho meu diretório de testes, eu vou abrir o meu editor aqui de código, tá? E em primeiro lugar então eu vou construir um caso de teste para um filtro, tá? Então vamos lá, eu vou criar aqui uma estrutura de diretório, eu vou chamar o diretório de filtros, e dentro do diretório filtros eu vou criar dois arquivos, um arquivo que vai se chamar data.spec.js, que vai conter os meus casos de teste, e um outro arquivo que vai conter a implementação do filtro, que vai se chamar data.js. Então a gente vai começar aqui pela construção do caso de teste. Bom, primeiro de tudo, como eu disse lá no primeiro vídeo, eu tenho que ter um describe, que vai agrupar os meus casos de teste. Esse describe aqui, eu vou chamá-lo aqui, colocar uma descrição, filtro de data. Na verdade, eu vou implementar um filtro onde eu vou passar um formato de data e ele vai converter e me trazer um outro formato. Ok? Vou continuar a implementação aqui. Function. Pronto. Eu vou criar uma variável chamada filtro teste. Essa variável ela vai servir para receber a instância do meu filtro, né? Para ser usado aqui no meu caso de teste, como eu fiz lá no primeiro vídeo com relação ao serviço. E aqui eu vou fazer uma chamada ao before each, onde eu vou importar o meu módulo chamado filtros.data. Então vou chamar o meu módulo de filtro aqui. Vou fazer uma outra chamada ao before each, onde eu vou injetar o filtro para dentro aqui do meu caso da minha central aqui de testes. O parâmetro aqui para injetar o filtro, ele tem que ser nesse formato, né? Underline, cifrão, filter,
underline. Aqui eu vou colocar a minha variável que eu havia criado lá no começo, e ela vai receber a instância do meu filtro, que eu passei aqui por parâmetro aqui no inject. Então vai ser filter, underline, e o nome do meu filtro que é o chamado de data. Então aqui eu na verdade chamei esses dois before each aqui, porque como eu disse lá no primeiro vídeo, tudo que você precisa configurar antes de iniciar propriamente os casos de teste, você vai fazer usando essa função aqui before each. Então aqui no caso eu estou chamando o meu módulo, importando o meu módulo filtros.data, e aqui eu estou injetando o filtro dentro aqui do meu arquivo de testes aqui para poder chamá-lo mais para frente. Bom, aí eu vou chamar aqui o meu primeiro caso de teste. Como que eu faço isso? Eu uso aqui o IT, vou colocar uma descrição aqui que eu já havia implementado, então para agilizar um pouco o vídeo eu vou colocar a descrição aqui, que vai ser o meu primeiro caso de teste para o filtro. E o que eu espero aqui nesse caso de teste? Eu vou passar uma data no formato ano, mês e dia, ano, traço, mês, traço, dia. Eu espero que meu filtro ele me retorne a data no formato dia, mês e ano, ok? Então esse vai ser o resultado esperado desse caso de teste. Eu vou usar o expect sempre, né, quando for fazer um teste. Então expect. Aqui eu vou chamar o meu filtro, então aqui vai ser filtro teste. Aqui eu vou passar a data que eu quero filtrar aí no formato ano, mês e dia, então aqui vai ficar 2010 02 10. Vou usar o método toEqual, e o meu resultado esperado vai ter que ser no formato dia, mês e ano. Então esse é o primeiro caso de teste aí que eu implementei. Agora eu vou clicar em salvar e eu vou rodar o meu teste usando o Karma. Então para isso eu vou vir aqui no prompt, vou digitar Karma, start, reporters, e o spec que é o meu reporter que eu tinha instalado lá no primeiro vídeo. Vai abrir o Chrome, né, como launcher. Não posso fechar, eu tenho que minimizar o browser. E como vocês podem ver aqui, ele já deu um erro, só que deu um erro na codificação. Então ele fala aqui que no data spec JS na linha 7, aqui na minha linha 7, eu tenho um erro aqui. Ele não está escrito function aqui. Então eu vou salvar. Vou rodar o teste novamente. Ainda tem um erro aqui na linha 13 agora.
Posso fechar parênteses. Vou rodar o teste novamente. Bom, aí ele deu realmente o erro que estava previsto, que ele diz aqui que o meu módulo, né, ele não está declarado ainda, então eu tenho que implementar o meu módulo de filtro. Então vamos lá para a codificação, a gente vai entrar aqui no Data.js para criar os códigos, o código escrito em Angular. Então eu vou copiar já a implementação que eu fiz. Eu vou tirar essa implementação aqui. Então aqui eu só vou deixar então a criação do meu módulo, né, módulo do filtro, que vai se chamar filtros.data, e o nome do filtro, que vai se chamar data, sem implementação nenhuma. Vou rodar o meu caso de teste novamente. Aqui eu estou com um erro de sintaxe lá no meu caso de teste, né? Eu escrevi errado aqui, o before it, então vou voltar aqui de novo. Bom, aqui ele acusa os erros de sintaxe e você vai ajustando tanto os seus casos de teste como a implementação à medida que os erros vão aparecendo. Eu vou rodar novamente. Então aqui ele não passou no primeiro teste, tá? Porque a gente esperava que passando o ano, mês e dia ele retornasse dia, mês e ano, só que a implementação do filtro ela não está completa. Tá? Então, por isso mesmo que agora eu vou completar a implementação do filtro, vou vir aqui em data e vou colocar o código que eu havia removido aqui. Então, eu vou colocar aqui o código que vai executar, vai realizar o filtro aí da data. E ele vai me retornar o novo formato já filtrado, o novo formato de data já filtrado. Então aqui dentro da implementação eu também uso o filter date, que já é um filtro que faz parte do framework Angular. Vou passar aqui a data que eu havia colocado na entrada lá da chamada do filtro e o formato que eu quero filtrar, tá? Então vou salvar aqui. Importante notar, antes de eu mostrar para vocês o resultado do teste, aqui no Karma Config eu tenho que ter esses arquivos dos filtros, a implementação do filtro adicionada aqui na propriedade Files, tá? Então aqui recapitulando, eu tenho que ter todos os meus módulos Angular, os mocks, o Angular root em primeiro lugar, em seguida os arquivos JS com a implementação do filtro, dos controladores e dos serviços, e por último incluir os arquivos de teste. Então aqui, como vocês podem ver, eu tenho o app-filtro.js, que ele vai me adicionar o data.js, que é a implementação do filtro em Angular. E aqui no final eu vou ter app-filtros, importar o spec, que é o caso de teste para validar o filtro.
Sem essa inclusão aqui dos arquivos aqui, as dependências, o teste não vai ser bem sucedido. Então aqui eu vou rodar o meu teste novamente. Pronto, o teste foi validado aí com sucesso, né? Então, o que era esperado do filtro, que era passar um formato de data, ele me trazer um outro formato no dia, mês e ano, foi bem sucedido. Como vocês podem ver aqui, eu tenho o describe e alinhado aqui eu tenho o meu primeiro caso de teste. Eu vou criar um outro caso de teste agora, que é para validar. Eu vou passar como input um formato que não é no ano, mês e dia, ou seja, não é um formato esperado pelo filtro. E a ideia é que ele me dê sucesso não filtrando o dado. Então, assim, o primeiro teste que eu fiz foi um teste com sucesso. Eu passei uma data e ele filtrou essa data da forma correta. Para esse segundo caso de teste, eu vou esperar o que? Passar um parâmetro de uma data sem formatação não aceita e não implementada pelo filtro. E ele não vai me trazer a data no formato esperado, que é o dia, mês e ano. Então eu vou criar aqui o meu novo IT. Vou colocar aqui um texto que vai servir inclusive para a documentação aí do seu app, que vai se chamar aqui não filtra conforme o resultado esperado. Function expect. Aí eu vou chamar aqui o filtro teste. Vou passar uma data que não é uma data esperada lá para ele executar o filtro. Aí eu vou usar o not.toEqual. Ou seja, eu vou passar esse parâmetro aqui, que é uma data no formato não esperado, e ele não vai me retornar uma data no formato que eu espero, que é o formato dia, mês e ano. Então, esse é o meu novo caso de teste aqui. Então, eu vou dar um salvar. Vou rodar o teste novamente. E agora é para ele validar com sucesso esse segundo caso de teste. Bom, ele não validou porque tem um erro de sintaxe, então eu vou vir aqui na linha 15. De novo eu errei aqui o nome aqui em vez de colocar function, coloquei function. Eu vou salvar. Vou rodar novamente. Pronto. Então os dois testes, tanto o primeiro como o segundo caso de teste, foram validados com sucesso. Então, para construir os casos de teste, a implementação do filtro, é apenas isso. Agora eu vou passar para a construção de testes, de casos de testes relacionados ao controlador. Então, a gente vai começar aqui criando a estrutura de diretórios. Vou criar um novo diretório. Vou chamar de componentes. Dentro desses componentes, eu vou criar uma pasta chamada contatos.
E dentro dessa pasta contatos eu vou incluir os arquivos que eu quero. Então o primeiro arquivo é o que vai conter a implementação do meu controlador. Vai chamar contatos.js. O segundo arquivo que eu vou criar é o que vai conter os casos de teste. Então vai se chamar contatos.spec.js. E o meu terceiro arquivo é o que vai conter o HTML. Que vai ser renderizado lá no browser. HTML. Bom, vamos começar então aqui pelo... Vou fechar aqui os outros arquivos relacionados ao filtro. E a gente vai começar, na verdade escrevi errado aqui. New file, contatos.js. Então vamos começar aqui pela construção dos casos de teste. Então vou começar aqui pelo describe. E dentro do meu describe eu vou começar a escrever o código relacionado aos casos de teste. Então, em primeiro lugar, eu vou definir três variáveis. Então a primeira delas vai chamar controller. A segunda vai chamar contato. Controlador teste. E a segunda vai chamar contato service teste. Agora eu vou fazer as chamadas lá aos métodos before each. Então, primeiro before each .mock, eu vou importar o módulo ngroute, que vai ser usado para fazer o roteamento do meu aplicação Angular. É importante aqui que esse ngroute esteja instalado lá nas dependências da minha aplicação. Então vou usar lá o npm angular ngroute para fazer a instalação. Vou chamar outro before each aqui. Onde eu vou importar o meu módulo que tem o controlador, a implementação do controlador. Um outro before each, onde eu vou importar o meu serviço, um serviço chamado contatos. E agora eu vou chamar outro before each para fazer os injects. Então before each eu vou fazer o inject do meu controlador. Ele tem que ter a sintaxe aqui, underline, cifrão, controller, underline. Eu vou fazer inject do meu serviço chamado contatos. Aí o meu controller vai receber o inject que eu fiz, a instância do controller.
meu contato service teste vai receber o meu serviço chamado contatos. Então até aqui nenhuma novidade, né? Eu fiz todos os before it, chamando as dependências, né? Chamando os módulos do meu controlador, chamando o módulo do meu serviço e fazendo inject do controller e do meu serviço chamado contatos. Agora eu vou chamar aqui um novo método chamado spy_on, que faz parte do Jasmine. O que ele vai fazer? Esse spy_on eu vou passar como parâmetro contato service test método todos. Então esse spy_on ele vai meio que monitorar, né, na verdade, o método todos, a implementação do método todos, que faz parte do meu serviço chamado contatos. Então, ele vai fazer esse monitoramento. E aí eu vou chamar um método, uma função chamada callFake, retornando uma lista de contatos que eu vou definir aqui dentro do meu arquivo de testes, hardcode. Então o spy_on na verdade ele vai fazer o monitoramento então desse serviço do método todos dentro da minha implementação do meu serviço, e o callFake ele vai interceptar a execução desse método todos e com a interceptação você vai poder na verdade forçar uma saída que não é uma saída padrão do método todos. Aqui no caso eu vou forçar uma saída, um retorno, forçando uma lista de contatos que eu vou fixar aqui no meu código. Então eu vou criar a variável lista de contatos. Eu já havia previamente criada, ela vai ter 4 contatos no total. E eu vou colocar ela aqui depois da definição das variáveis. Então pronto, eu tenho aqui 4 contatos, ID, nome, cidade, sexo e nascimento. Então, pronto, vou salvar o arquivo aqui. E agora por último eu vou colocar na minha variável aqui contato controlador teste a instância do meu controller, que é o cifrão controller. Vou passar aqui como primeiro parâmetro o nome do meu controlador, que é chamado contato controlador, e o segundo parâmetro eu vou injetar o meu serviço. Então o nome do meu serviço é chamado contatos, e eu estou importando o serviço que eu havia injetado aqui dentro, que ele vai estar com o nome aqui contato serviço teste. Eu vou incluir ele aqui depois dos 2 pontos aqui, tá? Então é o nome do serviço e aqui o serviço que eu injetei dentro do meu before it. Pronto, agora eu vou propriamente começar a construir os meus casos de teste. Então em primeiro lugar eu vou montar um caso de teste aqui para testar se o meu controlador já está definido, já foi definido lá em código. Vou usar aqui o expect. Vou usar aqui o nome da variável que está recebendo meu controlador, aqui no caso do central de testes, que é chamado contato controlador teste, e chamando a função should be defined. Pronto, então aqui eu já tenho construído meu primeiro caso de teste. Eu vou salvar.
Lembrando que no meu Karma Config eu já tenho que ter incluso aqui esses arquivos aqui na estrutura de diretórios que eu acabei de criar. Então eu tenho aqui o app componentes contatos e os arquivos .js. E aqui embaixo, por último, eu tenho o meu arquivo de teste, com os casos de testes implementados. Vou rodar o meu teste agora. Então aqui ele está dizendo que encontrou uma declaração incorreta aqui. Eu vou aqui em contatos spec.js. Então aqui eu tenho um erro de sintaxe. Na verdade é module, save. Vou sair. Vou rodar o teste novamente. Ok, então aqui ele foi validar aqui o meu primeiro caso de teste e ele deu erro justamente porque o meu controlador ainda não está definido. Então agora eu vou começar a partir para a codificação do meu controlador. Então eu vou vir aqui em contatos.js. Vou copiar o código do controlador que eu já havia desenvolvido. E aqui eu vou pagar a implementação dele, vou deixar isso para depois. Então o que interessa aqui na verdade é que eu crie um novo módulo chamado componentes.contatos e eu criei um novo controlador chamado contato controlador, passando como parâmetro aqui o meu serviço contatos que eu já havia implementado lá no primeiro vídeo. E aqui é importante que eu estou definindo algumas rotas usando o NGRoot, a diretiva NGRoot. Atenção especial aqui para essa rota chamada /contatos, que é uma rota onde eu vou chamar esse meu controlador, contato controlador, e ele vai renderizar esse meu arquivo contatos.html que eu vou implementar se aproximando quase no final do vídeo. Então aqui eu vou salvar. Pronto, ele validou o teste. Então aqui eu tinha criado meu describe controlador para os contatos, tá? Então o primeiro caso de teste aqui, controlador foi definido, ele foi validado com sucesso. Então agora eu vou partir para o próximo caso de teste. Vou entrar aqui no meu contatos spec.js. Vou criar meu outro caso de teste. O que eu espero então com esse caso de teste que eu espero em primeiro lugar, inicializar uma lista de contatos. Então eu faço isso aqui, na verdade, chamando o método todos e chamando o método toHaveBeenCalled. Então aqui, esse primeiro expect aqui, a primeira coisa que eu espero é que seja carregada uma lista, seja chamado em primeiro lugar esse método todos e seja retornada uma lista de contatos. E aí a segunda coisa que eu espero aqui do meu caso de teste é que a minha variável contatos dentro do meu controlador ela receba essa lista de contatos e que ela seja a mesma
lista contida aqui dentro desse parâmetro aqui do método toEqual, tá? Então, recapitulando, eu tenho que a primeira coisa que eu espero é a chamada do método todos, que está implementada no meu serviço, retornando uma lista de contatos, e que essa lista de contatos ela vá para dentro dessa variável contatos que está dentro do meu controlador, tá? Então eu vou salvar aqui esse meu caso de teste. Então justamente ele me trouxe o erro porque eu não tenho ainda a implementação do meu controlador. Então vamos partir para a implementação. Na minha implementação eu vou criar uma variável chamada VM. E aqui uma variável chamada contatos, que vai receber uma lista de contatos vindas da chamada ao método todos. Contatos.todos. Então aqui eu vou chamar o método todos que foi implementado aqui no meu serviço contatos. Ele vai me trazer uma lista de contatos e essa variável contatos vai receber essa lista. Aí com isso eu já tenho condição de validar o meu teste. Como vocês podem ver aqui, ele já validou. Então o último caso de teste que eu criei para o controlador, ele foi validado com sucesso. Bom, então com relação ao controlador é isso. Vocês podem aprimorar mais, criar outros casos de teste. À medida que vocês vão criando os casos de teste, vocês vão codificando os seus controladores, filtros e serviços. E agora eu vou só terminar aqui de construir a aplicação para que seja possível exibir a minha lista de contatos no browser. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer, eu vou entrar aqui no meu index.html. Eu tenho que me certificar que eu incluí todas as dependências. Então eu incluí aqui os meus serviços, os meus filtros e o meu controlador. E que incluir esse meu app.js, que eu vou começar a implementá-lo agora. Então, dentro aqui da minha pasta app, eu vou criar um novo arquivo. Vou chamar de app.js. Dentro desse app.js, eu vou criar, na verdade, o meu módulo principal da minha aplicação. É a partir dele que eu vou chamar os outros módulos e vou permitir aí que a aplicação seja executada. Então aqui eu estou criando a minha aplicação, var app, vou criar um módulo chamado, aqui eu estou criando um módulo chamado meu app, e eu estou adicionando todas as minhas dependências aqui, todas as diretivas, então ngRoot, ngMessage. Aqui é importante que eu estou incluindo todos os outros módulos que eu havia criado, né? O módulo de serviço, o módulo contendo o meu controlador e o módulo contendo o meu filtro. Aqui eu estou criando as rotas aqui no app-config. Ok? Eu não vou usar essas rotas, na verdade eu vou usar a rota que está implementada dentro do meu contatos.js. Então com relação ao app.js a implementação já está finalizada. O próximo passo agora é a gente entrar aqui no karma config e verificar se as dependências estão todas incluídas, né? Então tem aqui todas as diretivas, aqui as bibliotecas, tenho aqui os meus arquivos implementados aqui, implementando o serviço, o filtro, o componente e inclusive aqui o app.js. E por último eu vou implementar o meu HTML, que é o contatos.html. Essa implementação eu estou usando o Bootstrap UI. Então eu estou criando aqui um container.
Aqui eu estou usando o NgRepeat, que o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma interação na minha variável contato e vai, para cada contato que eu for capturando lá da minha variável, eu vou criando um painel. Então, por exemplo, se eu tiver 3 contatos dentro da minha variável contato, eu vou fazer 3 vezes a interação e vou criar 3 painéis, 3 painéis que vão ser exibidos no meu browser. E para cada painel que eu criar, eu vou exibir o nome do meu contato, sexo, cidade e nascimento. E para cada item desse, eu vou incluir um ícone diferente aqui usando esse Glyph Icon aqui, que é uma biblioteca de ícones embutida dentro do Bootstrap UI. Então aqui eu vou salvar. Vou fechar o meu teste, eu não preciso mais testar, já foram testadas todas as condições. E agora eu vou rodar minha aplicação. Vou rodar usando o HTTP Server. Então, passando a porta. Lembrando que eu tenho um vídeo que fala sobre o HTTP Server, que é um mini servidor HTTP, que para instalar eu dependo do Node.js. Então tem um vídeo aí que eu publiquei há um tempinho, que ele mostra como você instalar o HTTP Server e como usar. Tá? Mas basicamente aí depois que você faz a instalação, a chamada dele é http-server, aí você define uma porta, -p e o número da porta. Pronto, ele subiu aqui a minha aplicação. Agora eu vou vir aqui no browser. Ele não retornou nada justamente porque eu preciso colocar aqui o nome da minha rota. E o nome da minha rota, que eu havia desenvolvido, ele fica aqui. Ó. O nome da minha rota é /contatos. Então vou voltar aqui no código novamente. Vou digitar contatos. E pronto. Ele me trouxe aqui a lista de contatos que eu havia definido de forma hardcode. Então tem aqui nome, tem um ícone, nome, a localização, a data de nascimento. Lembrando que eu aproveitei e eu usei aqui um filtro para exibição dessa data. Se vocês vierem aqui no código, meu contatos.html, eu estou usando aqui o filtro data, que é o filtro que eu implementei aqui nesse diretório. Ok? Que eu construí os casos de testes e ele está implementado aqui para ser utilizado. Bom pessoal, é isso. Chegamos ao final de mais um vídeo aí da série sobre testes. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, por favor, compartilhem com seus amigos, deem seu like e se inscrevam no canal. E para o próximo vídeo, então, para fechar a série sobre testes, eu vou explicar como construir casos de teste para testar as chamadas a uma determinada API. Ok? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.